Estamos aproveitando aí esse período de carnaval para investir em conhecimento, não é? No desenvolvimento aí da nossa relação com o trabalho, para que a gente crie aí um estilo de vida pessoal e profissional com mais satisfação. Vamos aguardar o Instagram, avisar aí a mulherada, para quem está no YouTube. Sejam muito bem-vindas. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma apresentação aqui no ar. Estou deixando aqui o celular ligado para a gente poder conferir a tela. Enquanto as mulheres vão chegando, deixa eu já fazer isso aqui. Então tá certinho, minhas queridas, vamos começar. É isso mesmo, não custa a gente conferir, né? Para a gente ter uma boa experiência juntas. Então vamos lá, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro especial de carnaval. Eu sei que tem mulheres aí que estão aí na night, né? Que foram se divertir. Outras mulheres ficaram em casa, no escurinho do cinema, vendo um filminho, descansando, repousando, estando aí, passando um tempo com a família, não é? Muito importante. E outras abriram espaço na agenda para se dedicarem aí aos estudos, a organizar a sua agenda, a fazerem leituras aí que estavam adiando no processo, né, pela correria aí do dia a dia, e aproveitaram esse período de carnaval para se organizar. E é isso que eu decidi fazer durante esses dias também, compartilhar com vocês aí o segredo ou os segredos para uma jornada com mais satisfação profissional, ok? Nós vamos fazer, eu coloquei uma apresentação para quem está no YouTube, ok? Quem quiser ver pelo YouTube essa apresentação, eu vou deixar disponível com o link, eu vou compartilhar esse link para quem me segue e para algumas queridas aí que de repente têm interesse em buscar mais satisfação profissional. Eu vou compartilhar o link do YouTube porque lá tem uma apresentação, ok? Para vocês que estão aqui pelo Instagram, se quiserem ir para o YouTube, é só clicar no link que está na bio aí do Instagram. Lá tem o íconezinho do YouTube logo no início. É só clicar que vocês vão me acompanhar por lá, ao vivo, para quem está ao vivo, ok? Vamos começar então. O que nós vamos fazer? Nós vamos recapitular aí um pouquinho do que a gente conversou durante esses últimos dias que nós passamos juntas aqui. Então, nós falamos um pouquinho no dia 1 sobre a mentalidade. Tudo começa com o que nós construímos na nossa mente, não é assim? Então, a nossa mente, ela é o ponto de partida para a gente poder se preparar para qualquer mudança. Então, como a gente está falando de buscar e de se sentir mais satisfeita na vida profissional, com certeza continuar fazendo as mesmas coisas vai nos levar aos mesmos lugares. Vocês concordam com isso? Então, se nós estamos hoje insatisfeitas com a vida que nós temos, com a realidade do jeito que está, é sinal de que existe uma soma de ações, de hábitos, de comportamentos que acompanham a nossa mentalidade, não é? Um estilo, uma forma única de pensar que faz com que a gente se sinta satisfeita. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o que precisa ser mudado na nossa mente? Primeiro, em nós, na nossa mente, na nossa mentalidade, na nossa forma de enxergar a realidade, para que depois a gente consiga mudar o nosso entorno. Gisele, eu quero mudar o lado de fora, eu quero mudar de trabalho, ou eu quero mudar algo na minha carreira para que eu sinta mais satisfação. Ok, nós vamos fazer isso. Vai ter um momento onde a gente vai mudar o lado de fora, o entorno, as circunstâncias, as escolhas, as decisões. Esse momento vai chegar, mas antes disso, a gente precisa também olhar para a nossa mentalidade, olhar para o nosso estilo aí de lente, né? A lente que a gente usa para enxergar a realidade. Nós vamos ter que olhar para isso para saber o que precisa ser mudado internamente para que você realmente alcance esse caminho da satisfação profissional.
Então, no dia 1, nós falamos um pouquinho sobre essa mentalidade. Então, a mentalidade ideal para que você entre aí nesse caminho de satisfação profissional. No dia 2, nós falamos aí sobre um pilar fundamental que vai nos acompanhar nessa construção de uma carreira, de uma jornada com mais satisfação profissional, onde você se sinta feliz, se sinta em paz com a sua jornada profissional. Então, foi bem interessante, dentro desse pilar fundamental, nós demos alguns detalhes aqui importantes para que você possa observar aí na sua jornada, na sua vida, se você tem colocado em prática ou não, se você tem adotado essa prática na sua busca por mais satisfação profissional ou não. A gente precisa então desses dois assuntos principais que vão nos preparar agora para o dia de hoje. E hoje o que nós vamos ver? Justamente sobre isso. Como é que a gente pode ter um estilo de vida ideal, um estilo ideal de vida profissional para que a gente consiga ter mais satisfação, não é? Então, nós vamos continuar. E é importante a gente pensar sobre isso aqui, ó. Essa perguntinha. Quanto tempo a gente ainda tem para viver? Por que a gente fala, por que eu foco aqui nos assuntos do trabalho que eu realizo hoje com mulheres? Por que eu foco em mães 30+? Porque a impressão que passa é que quando a gente chega nos 30 ou começa aí a passar dos 30+, a gente começa a pensar sobre o tempo que ainda temos para viver, sobre o que nós já vivemos e sobre o que nós queremos viver daqui para frente. Então, vai ficando aquela pergunta, né, que não quer calar. O que eu fiz da minha vida? O que eu ainda posso fazer da minha vida daqui para frente? Quanto tempo eu ainda tenho? Será que eu tenho tempo para fazer uma mudança profissional? Será que é hora de fazer essa mudança? Será que dá tempo de realizar aquele sonho adormecido, adiado? Então a gente começa a ficar meio na dúvida sobre o que dá para fazer, o que já não dá mais, o que cabe na nossa vida, o que já não cabe mais. A gente começa a entrar nesses questionamentos e muitas mulheres paralisam aí. Ficam imaginando o seguinte, já não dá tempo mais. Não é isso? Muitas mulheres até com menos idade. Eu já vi pensando o seguinte, já tô com 20 e poucos anos, já tô velha. Já não dá mais tempo, não é? E olha só, né? Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que não dá mais tempo? Gisele, já estou com 40. Será que não dá tempo? Gisele, já estou com 50. Um dia desses eu vi uma reportagem falando sobre pessoas buscando essa questão de retorno no mercado de trabalho, né? De conseguir oportunidade de trabalho acima dos 50. Qual é o diferencial dessa faixa etária que pode agregar no mercado de trabalho? Então, será que dá tempo? Não é? A gente precisa pensar sempre o seguinte, que existem inúmeras oportunidades, não é? A questão é o que a gente tem falado, ao invés de olhar apenas para o mercado de trabalho, é trazer o nosso olhar para aquilo que nós temos como diferencial e que vai fazer aí toda a diferença, não é? Na hora de fazer uma escolha profissional. A gente vai poder ter a chance de olhar quais oportunidades têm mais a ver com aquilo que já foi construído em nós, como mulheres, como mães, como seres humanos e também como profissionais. E o que mais que a gente pode pensar? Aqui eu trouxe 2 imagens para vocês, que é fruto de questionamentos que eu tive ao longo da minha vida. E que vale a pena a gente pensar agora sobre isso. Independente da idade em que você está neste momento, a gente pode imaginar 2 grandes grupos de mulheres. Um grupo é e será daquelas mulheres que vão passar pela vida vivendo aquela vida no automático, não é? Então, ela não fará escolhas, farão escolhas por ela.
ela vai viver em função de atender às urgências. Ela vai viver a vida como aquela mulher bombeira, né? Como eu falo aí. Aquela mulher que vive de apagar incêndio. Aquela mulher que vive de atender às expectativas dos outros, as expectativas da sociedade, as expectativas do mercado. E ela vai fazer o que esperam que ela faça. A grande maioria das mulheres vive assim. Essas mulheres, com o passar do tempo, elas começam a ficar frustradas, elas começam a ficar infelizes, elas começam a não se identificar, se conectar com a sua realidade. Elas começam a sentir que não foram incluídas nessa construção. Eu vejo algumas mulheres reclamando, né? Eu preciso fazer algo por mim antes que não dê mais tempo. Eu preciso parar de adiar os meus sonhos e fazer alguma coisa. Né? Me anulei no processo, ajudei a todo mundo e não fiz nada por mim. Essa mulher começa a sentir falta dela mesma. E se não acontecer nada, se ela não fizer nenhum tipo de mudança, os anos vão passar, essa mulher vai ficar cada vez mais velha, não é? E vai se acomodar ou se acostumar com a não decisão, com a não escolha, não é? E com a realidade como está. E a tendência é que com o tempo ela se torne essa mulher que fica nesse mundo da reclamação, nesse mundo da lamentação, nesse mundo da não ação. Eu me conformo, eu entro na forma. Numa forma que talvez não é ideal, talvez não está tão ruim como poderia, mas não está tão bom a ponto de trazer a realização, a plenitude, aquela convicção interna de que está vivendo, de que está desfrutando da vida, de que está vivendo, caminhando de forma consciente na vida. Então vai ter esse grupo de mulheres que vai viver realmente com uma insatisfação profunda, que às vezes nem ela mesma vai saber de onde vem, não é? Talvez porque não fez uma escolha profissional alinhada com a sua essência, talvez porque ela se mantém aí numa condição, em alguma área da vida que está deixando essa mulher infeliz. O fato é que ela vai passar pela vida. E aí a gente não gosta nem de pensar o que pode acontecer com mulheres desse grupo, que vão ficando mais velhas, minhas queridas, vão se aposentando e vão passando um estilo de vida. Eu costumo fazer isso, eu não sei como é que é para vocês. Eu costumo fazer esse paralelo entre passado, presente e futuro. Eu olho para as mulheres mais novas, olho também para as mulheres que são muito mais velhas do que eu. Eu olho a jornada dessas mulheres, eu costumo observar e discernir. É isso, não é julgar, é discernir. É reter os aprendizados e extrair lições das experiências de outras mulheres. Então, olhando para as mulheres com quem eu convivia na minha comunidade, mulheres aí de grau de parentesco, né? Mulheres da minha família, eu comecei a observar e fazer o seguinte questionamento: que tipo de mulher eu quero me tornar? Como é que eu quero viver a minha melhor idade, a minha meia idade? Que tipo de mulher eu quero ser quando eu estiver com 30, com 40, com 50 anos? Hoje eu vou fazer esse ano 44 anos. Que tipo de mulher eu serei quando eu estiver com 60, 70, 80? Então eu começava a pensar sobre isso. Será que a gente morre quando aposenta? Não é? A sociedade diz que nós aposentamos. E aí, de forma implícita, a sociedade diz que nós não servimos mais. Porque passamos do 40, passamos dos 50, passamos dos 60 e poucos anos. Então, a gente deixa de ser útil, produtivo do ponto de vista do mercado. Mas eu sempre tinha essa ideia de ser produtiva, de estar lúcida, de viver a vida, de compartilhar dos meus talentos independente da idade, enquanto eu tiver fôlego para viver, de poder desfrutar da vida com a minha família, de poder
compartilhar aprendizados. Então eu via uma vida frutífera e produtiva mesmo na velhice, mas eu tinha plena convicção de que eu precisaria fazer escolhas enquanto eu era nova. Eu precisaria tomar decisões ainda enquanto eu tinha chance de fazer isso. E eu cheguei aqui, inclusive, por causa desse tipo de questionamento, de reflexão, que mexia muito, de fato, comigo. E me ajudou a fazer escolhas realmente estratégicas para que eu tivesse essa saúde mental e emocional, para que eu tivesse esse caminho de produtividade consciente, para trazer aí benefícios para minha família, mas também para mim, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto essa mulher que realiza no mundo, que tem essa consciência de que nós nascemos para servir, não é? E a gente precisa fazer isso com equilíbrio, com leveza, sabendo que a gente está desfrutando da nossa jornada, enquanto aí a gente contribui, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente produz. É enxergar o trabalho como algo bom, como um meio de se tornar útil no mundo através de todos os recursos e experiências incríveis que nós recebemos da vida. Queridas, isso é uma dádiva. Então, ou a gente vai enterrar num monte de lamentações e de frustrações do que nós deixamos de fazer, do que não nos foi permitido realizar, porque talvez foi permitido, nós é que não soubemos aproveitar essas oportunidades, ficamos paralisadas por causa do medo, ficamos paralisadas por causa da insegurança e não avançamos. E aí, geralmente, o que a gente faz é justamente projetar essa culpa, né, essas justificativas, dizendo que um monte de outras pessoas é que foram responsáveis. E algumas vezes a gente sabe que tem muitas interferências que vão servir de fato como impedimento. A gente sabe sim. Mas o fato é que ainda dá tempo da gente poder olhar para a nossa realidade e assumir tendo coragem de tomar decisões importantes, de decidir que tipo de vida nós teremos daqui para frente. Isso eu falo com todo o meu coração, porque são questionamentos que eu fiz na minha vida e que me trouxeram a um caminho assim infinitamente melhor enquanto mulher, enquanto ser humano. Então existe um outro grupo de mulheres, que é um grupo de mulheres, minhas queridas, que se sente em paz com suas escolhas. É um grupo de mulheres que se sente satisfeita com a vida que está construindo. É um grupo de mulheres que se sente grata, essa gratidão, esse contentamento de saber que as suas escolhas geraram frutos. E essa mulher está podendo desfrutar, não só ela como a sua família, desfrutar dos benefícios dessa jornada consciente, onde essa mulher realmente entendeu quem ela queria se tornar e foi em busca dessa construção. Então, qual desses grupos você quer estar? Nós queremos estar no grupo das mulheres insatisfeitas e que não fizeram escolhas que trouxeram essa realização, essa plenitude, né, essa satisfação, ou esse grupo de mulheres que tiveram a coragem para tomar decisões importantes, para fazer mudanças necessárias na sua vida pessoal e também profissional, para que possam aí viver com mais qualidade de vida e também com mais felicidade, com mais satisfação. Então, quem você deseja se tornar? Essa é uma reflexão muito importante. Gisele, não dá tempo nem de eu fazer essa reflexão. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de fazermos escolhas diferentes. Sempre é tempo de repensar a nossa jornada. Enquanto a vida, a esperança. Nesse mundo que nós vivemos de infinitas possibilidades e oportunidades, aí sim que eu digo que é muito, muito possível a gente recomeçar e repensar aí as nossas escolhas e decidir com clareza, com consciência, com responsabilidade e prudência, sim, com sabedoria, qual caminho vai trazer mais significado, mais sentido
e mais experiências positivas para nós agora e no futuro, e não só para nós, também para nossa família. Não é, minhas queridas? É isso que a gente quer. Então vamos pensar o seguinte, olha essa pergunta, para quem está aí no YouTube, vai ver essa pergunta. Para quem está aqui no Instagram, eu vou ler para vocês. Olha, como construir um estilo de vida que traga mais satisfação profissional? Então, até aqui a gente tem caminhado nesses conteúdos para a gente chegar nesse momento. Como então a gente constrói esse estilo de vida profissional que vai trazer essa satisfação? Esse prazer pelo que faz. Essa sensação de que você encontrou o seu lugar na sua escolha profissional. Vamos pensar sobre isso? Então, o que a gente precisa para criar esse estilo ideal de vida profissional? Ou estilo ideal de uma rotina onde a gente consiga conciliar a vida pessoal e profissional, né? De modo que a gente sinta aí, se sinta mais satisfeita com a jornada que a gente está construindo. Vamos pensar o seguinte, primeiro a gente precisa identificar o nosso diferencial. Você precisa identificar o seu diferencial. Nós falamos um pouquinho no nosso último encontro sobre esse pilar fundamental para que a gente construa uma vida aí com mais satisfação profissional. Nós falamos sobre o conhecimento, não é? Conhecimento de si, que a gente chama de autoconhecimento, e o conhecimento de mercado. O conhecimento de si tem a ver com isso, com buscar o que te torna única, com buscar a sua essência, o seu jeito de produzir, que é o seu diferencial. É o que só você consegue oferecer dentro de um trabalho, dentro de uma função, dentro de uma carreira. Ali, o que a gente precisa fazer é uma investigação, é trazer o olhar para nós. Olha, não só para a carreira, para o mercado, a gente vai trazer esse olhar para nós. Então, o que tem aí dentro dessa questão de identificar o seu diferencial? Existe aí as preferências de comportamento, existe uma tendência a valorizar algumas coisas mais do que outras. E essas coisas dentro do seu estilo comportamental que você mais valoriza, elas vão trazer mais prazer para você. Por isso que a gente fala que esse caminho de busca de satisfação profissional, ela é possível se você incluir nesse desenho que você vai fazer da sua jornada com mais satisfação profissional, se você incluir as suas preferências comportamentais. Então, talvez você não tenha conseguido observar ao longo da sua vida quais são as suas preferências de comportamento. Como você prefere viver? Como você prefere se relacionar com as pessoas? Como você prefere se relacionar com as tarefas? Qual é o ritmo de vida que você gosta de ter? Como você lida com a questão de regras, de padrões, de processos, e aí seja na vida, seja também na função profissional que você já ocupa ou quer ocupar. Então tem uma série de detalhes aí que talvez as pessoas não estejam atentas, mas que quando observadas e incluídas nesse plano de um estilo de vida profissional ideal, essa pessoa ela se sente mais satisfeita. Essa mulher consegue se enxergar nessa construção profissional. Então, isso traz muita satisfação. A gente se vê, a gente se sente parte dessa construção. Pontos fortes, como a gente falou no último encontro. Existem coisas que você faz e faz muito bem. Existem coisas em você, características, comportamentos, estilos que em você já foi desenvolvido. E pode ser um diferencial em muitas oportunidades profissionais. Existe também um ambiente favorável. Quando a gente olha para estilos de comportamento, para estilos ideais de acordo aí com cada profissão, com cada oportunidade de trabalho, a gente sabe que tem um ambiente ideal para cada pessoa.
É como o peixe, né? A gente vai lá pescar o peixinho, tira o peixinho da água para ver o que acontece com o peixe. A gente vai comer o peixinho, né, gente? A não ser esses pés que paguem, que a gente pega o peixinho e depois joga o peixinho no rio de novo, não é? Mas se a gente tira o peixinho da água, esse peixinho vai morrer, não vai sobreviver. A gente pega essa ideia e imagina aí que cada ser humano tem o seu aquário, tem o seu rio, tem o seu habitat natural, não é? Então tem ambientes que vão favorecer os pontos fortes dessa pessoa. Tem ambientes que vão definhar, que vão inibir, que vão impedir o desenvolvimento ou uso desses pontos fortes e dessas preferências. Então é como se a gente tivesse que fazer um esforço enorme para se adaptar em um lugar, em um ambiente que não tem muito a ver com a gente, não tem esse alinhamento, essa conexão. Então por isso que muitas pessoas, por exemplo, trabalham aí o dia inteiro, chegam em casa com um cansaço extra, né? Não é que a gente não se cansa. Então nós temos o cansaço ali, o corpo cansa de trabalhar, do trajeto, de estar o dia inteiro ali em movimento, mas tem pessoas que têm um gasto maior de energia, ficam muito mais cansadas, carregam uma frustração interna muito grande. Geralmente, se a gente for observar, dependendo do caso, tem a ver com isso que eu falei, que são pessoas que estão em um habitat, em um ambiente que não contribui, que não favorece o seu perfil único, o seu estilo natural de comportamento. E as pessoas nem sabem e nem percebem isso, não é? O que mais? A gente precisa olhar para as competências. Competências são habilidades comportamentais que a gente precisa para interagir aí com o meio profissional. Nós já temos competências desenvolvidas e temos outras que nós vamos precisar desenvolver. Então, olhar para esse diferencial é olhar para esses detalhes que vão trazer um perfil único, que vai fazer toda a diferença numa escolha profissional. Quanto mais alinhadas forem as nossas escolhas profissionais com esse estilo único de comportamento, mais satisfação, mais motivação, mais energia, mais comprometimento, mais entrega nós temos. É impressionante como isso é real, não é? Eu falo com vocês, eu apliquei isso e aplico isso na minha própria vida. A própria construção da minha carreira, ela foi pensada de forma estratégica e consciente, incluindo tudo isso aqui que eu falei, não é? Então, essa é a primeira questão. Para a gente construir essa jornada com mais satisfação profissional, a gente precisa identificar o nosso diferencial. Algumas pessoas sabem fazer isso e fazem aí de forma intuitiva. É um desafio muito grande, não é? Porque nem todas as pessoas estão atentas ao que acontece, como eu falei no início, né? Às vezes, vão pelas escolhas de outras pessoas, vão pelas escolhas da maioria, vão pelas escolhas que fazem, não porque de fato olharam para o que torna essas pessoas únicas, mas porque elas estão olhando a oportunidade que tem disponível, completamente desconectada aí da sua essência, do que tem significado. Elas simplesmente vão e seguem e entram aí nas oportunidades sem pensar sobre o efeito disso no futuro, sobre o quanto isso vai trazer uma construção positiva para si mesmas e também para suas famílias. Então não há essa construção estratégica de uma carreira, não é? E isso é essencial. É por isso que hoje tantas e tantas pessoas aí ao redor do mundo estão insatisfeitas profissionalmente, não é? Querem aí fazer uma mudança profissional e às vezes vão cometer os mesmos erros porque não sabem essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, não é? O que mais que a gente precisa para construir uma jornada com mais satisfação profissional? A gente precisa saber qual é o estilo de vida que a gente deseja ter, minhas queridas. Às vezes, eu pergunto para as mulheres assim, tá, mas o que você quer no lugar disso? Aí tem algumas que respondem para mim assim, Gisele, eu não sei. Eu não sei. Eu nunca parei para pensar sobre isso, não é?
E a gente precisa pensar, minhas queridas, porque como é que a gente vai saber se nesse momento não está tão bom? Ou como é que a gente vai saber se a gente não vai repetir os mesmos equívocos? Se a gente não está indo aí para um caminho de escolha, de decisão, de mudança, que vai nos levar ao mesmo lugar que nós estamos. Como é que a gente vai saber isso se a gente não sabe entender o que a gente quer de verdade, diferente do que a gente está vivendo? Eu estava dando um treinamento sobre delegação de tarefas, né, para algumas gestoras de uma empresa, e aí eu fiz essa pergunta para elas. Eu falei, olha, quanto vocês querem ganhar? O quanto essa organização, essa empresa vai contribuir com esse ganho? Porque às vezes a gente precisa alinhar a expectativa com a realidade, não é mesmo? Na carreira em que você está hoje, ou que você quer ter, ou quer construir de diferente daqui para frente, o quanto essa carreira vai trazer realmente os ganhos financeiros que você quer. Então é preciso pensar sobre isso para a gente fazer um alinhamento no planejamento de carreira. Então, uma delas colocou um valor assim, muito alto por mês, aí a outra virou para ela e falou assim, não dá não, esse valor é muito, não dá. Eu disse, não, calma, dá sim. Se houver planejamento, pode ser que dê sim. Porque às vezes a gente precisa pensar nessa questão do alinhamento de expectativas, mas também precisa incluir um planejamento estratégico sério, que vai ajudar essa mulher a construir essa carreira de modo que ela tenha o ganho que ela espera. Por isso que eu falo, tudo pode ser possível se houver um alinhamento entre aquilo que você deseja e as ações coerentes com esse objetivo, com esse sonho. Porque senão nós vamos ter sonhos do planeta de Marte. Só se conclui em Marte, não é? No planeta Terra, no Brasil, é impossível de acontecer, né? Então, tudo pode ser possível se houver, que eu trago para vocês, queridas, não é um caminho consequente, é um caminho estratégico. Não é justamente para que a gente evite aí sofrimentos e dores, que no futuro eu vou poder compartilhar com vocês muita coisa sobre as experiências positivas e negativas que eu tive aí ao longo da construção dessa carreira com propósito, com mais satisfação, com mais significado. Né? Nem tudo são flores e o que a gente quer é evitar realmente que as mulheres sofram nesse processo. A gente quer que tenham mais segurança, que tenham mais consciência dos passos necessários, mas que ousem fazer escolhas importantes aí para a carreira e para o futuro de vocês, da saúde de vocês e também da família de vocês, ok? Então pensem sobre isso. Quanto vocês querem ganhar? E não pensa hoje, amanhã, daqui 30 dias para pagar contas. É justamente esse olhar de longo prazo. Não dá, minhas queridas, para ter satisfação profissional duradoura se a gente não aprender a desenvolver uma mentalidade de longo prazo. Existe a necessidade de incluir o que é urgente, mas existe a necessidade de se planejar para viver o que é importante. Porque senão a gente vai viver como uma mulher bombeira que vive apagando incêndio e a gente não desfruta de uma construção. Coisas duradouras, coisas que têm um valor maior e mais profundo, elas vão exigir da gente um nível de prioridade, não é? De um certo sacrifício que é de saber o que nós precisamos semear hoje para colher no curto, no médio e no longo prazo, não é? Só tem uma frase, essa frase não é minha, e eu acho ela assim sensacional. Ela diz o seguinte: não dá para viver o propósito, ou só vive o propósito quem suporta o processo. Então só vive o propósito, só vive aí uma carreira com mais sentido, com mais significado, mais produtiva e de longo prazo quem suporta o processo. Eu estou aqui, minhas queridas, para facilitar, para simplificar, para tornar esse processo, obviamente, mais rápido, não é? E e feito com mais segurança e confiança, não é? Para que não demore o tempo que demorou para mim, eu trago essa experiência para encurtar caminho, não é, minhas queridas?
Mas o que a gente quer é justamente que a gente passe por esse processo, extraindo aprendizados, reduzindo os sofrimentos desnecessários, mas entendendo que existe construção que é para agora, e existe construção que é logo ali, não é? Que ainda dá tempo, mesmo para mães 30 a mais. Então, qual o seu estilo de vida? Quanto você quer ganhar? Quanto tempo livre você deseja ter? Algumas mulheres querem ter mais tempo livre. Algumas mulheres valorizam a flexibilidade de horário para estar perto dos filhos. Já outras mulheres não precisam, não querem. Ou está tudo bem, elas vão conciliar aí a hora que chega em casa, à noite, não é? Umas vão trabalhar meio horário, outras vão procurar focar aí nessa questão de desfrutar da família nos finais de semana, tem uma boa rede de apoio, se planejou, se organizou. Então, tudo vai depender da postura que nós temos diante daquilo que nós valorizamos, não é? Então, o que é para você? O que é importante? Quanto tempo livre você quer e como é que você quer que seja construída essa jornada profissional? Não é? Traz essa liberdade de tempo, liberdade geográfica, ou não para você é importante estar ali atuando dentro de uma localidade, com horário fixo. Então, cada mulher tem uma necessidade, uma escolha, e não tem melhor ou pior, tem aquela onde você entende que consegue conciliar a vida pessoal e profissional e consegue se sentir muito bem, realizada e feliz com essa escolha. O que tem significado para você? Então, o que é importante? Talvez aquilo que eu dou mais significado não seja o mesmo que você, por exemplo, tem como importante na sua vida, que você entende que deve priorizar. Então, você precisa olhar para isso. O estilo de vida desejado vai determinar o nível de satisfação que você vai ter ao fazer boas escolhas profissionais. Precisa incluir isso, minhas queridas. Isso faz toda a diferença, ok? E o que mais? Tenha o seu plano de carreira. Então, olha, nós falamos aqui sobre entender o seu diferencial, nós falamos aqui sobre refletir um pouco sobre que estilo de vida é esse que você espera viver, e nós falamos sobre a importância, estamos falando agora, vamos entrar na importância de ter um plano de carreira. Minhas queridas, por que fazer um plano de carreira, né? Porque a gente quer aqui incluir todos os elementos necessários para que a gente consiga fazer as mudanças nesse processo de construção de uma carreira, de uma vida com mais satisfação, né? De um trabalho que faça mais sentido e que traga mais prazer aí às mulheres que estão insatisfeitas profissionalmente hoje. Então, esse plano é como se a gente usasse aí a razão, né? A nossa compreensão, a gente incluísse também aquilo que a gente atribui significado, a gente coloca todos esses elementos necessários para a construção de uma carreira com mais satisfação de uma forma coerente, de uma forma gradativa. Então, a gente precisa entender o seguinte, dentro desse plano de carreira, a gente vai incluir essa busca pelo autoconhecimento. Então, você vai fazer essa investigação sobre o que já foi construído, sobre que tipo de experiência você já adquiriu, ou o que você tem como tendência comportamental que vai facilitar o aprendizado que vai ser necessário daqui para frente. Então, abrir espaço aí na sua agenda para esse autoconhecimento. O que mais? Abrir espaço, incluir ações voltadas ao conhecimento de mercado. Então, muito importante a gente também fazer esse olhar para o mercado, olhando também aí a partir do que você já tem como diferencial. O que mais? A gente vai incluir o desenvolvimento, porque existem competências e pontos fortes aí, habilidades que já foram desenvolvidos, né? Principalmente a gente está falando de mais 30 a mais. Gisele, eu fiquei muito tempo parada. Mas eu fui cuidar dos meus filhos. Gente, tem faculdade melhor do que a maternidade? Do que o casamento? Do que o cuidado com a família? A gente adquire várias competências comportamentais, não é? Não tem escola melhor. Então, a gente vai observando nessa investigação que a gente faz, nesse autoconhecimento, que tem muita coisa que já está desenvolvido. O que a gente vai fazer é olhar as oportunidades de mercado e ver o que tem mais a ver
que vai dar mais, o que vai criar mais oportunidade para que você use o que já foi desenvolvido, não é? Mas a gente precisa incluir e constatar o seguinte: tem um monte de coisas que a gente vai aprender nesse processo. Algumas que a gente já tem uma tendência mais natural a aprender com mais facilidade, e outras que talvez, dependendo do interesse, do quanto isso foi importante, que são necessárias para essa construção de uma carreira, de um trabalho que traga mais satisfação. Então, a gente vai ter que incluir aí. Dentro desse desenvolvimento, por exemplo, a gente está falando de competências comportamentais, né? Então, de repente, aí você vai precisar desenvolver sua comunicação, de repente, você vai precisar desenvolver competências que a gente chama de hard skills, né? Que é aquelas competências técnicas. Então, você vai precisar fazer um curso, você vai precisar aprender um pouquinho mais ou relembrar algum conhecimento mais técnico que você vai precisar estudar, então tem que incluir isso nesse planejamento, não é? Abrir espaço na sua agenda para desenvolver isso também. E abrir espaço na agenda para ações estratégicas que vão ser necessárias aí dentro desse processo de construção da sua carreira. Então, networking, não é? Tem uma série de coisas aí que a gente vai incluir nesse processo, nesse plano de carreira estratégico. Então, quando a gente faz, né, coloca em prática tudo que a gente viu desde o nosso primeiro encontro, a gente vai chegar nesse momento onde a gente está, né? Para quem está aí no YouTube, vai ver a tela aqui. Para quem está aqui no Instagram, eu vou falar para vocês, né? Então, olha, esse caminho possível para ter mais satisfação profissional. Nós falamos sobre identificar o seu diferencial, nós falamos sobre refletir sobre o estilo de vida desejado, nós falamos sobre colocar tudo isso dentro de um plano de carreira consciente e estratégico. Quando a gente faz isso, a gente tem chances, minhas queridas, de viver essa satisfação profissional, se sentir mais em paz com o que você está construindo profissionalmente. E aí tem uma frase que eu coloquei aqui que está no YouTube, que é o seguinte: temos mais satisfação profissional quando incluímos quem nós somos, o que desejamos e não só o que nós fazemos. Então, é o ser, o fazer para ter, não é? Nós precisamos nos incluir nesse processo. Todas as vezes que a gente faz ou tem na vida, faz um monte de tarefas, tem aí os nossos afazeres profissionalmente falando. E quando a gente tem aí resultado do que a gente faz, mas não se inclui, a gente sente que falta algo. A gente não sente que esse ciclo está completo. Quando a gente se inclui nessa construção e começa a ter um olhar diferente, onde a gente faz essa construção do fazer e do ter, a partir do que tem significado para nós, a partir daquilo que já foi construído em nós e que inclusive serve como um guia, aí como uma bússola, como um guia para a gente fazer boas escolhas, aí a gente sente essa satisfação, minhas queridas, que ela é de dentro para fora, ela é sustentável e duradoura. Isso é muito interessante. E quando eu olho para a minha jornada aí nos últimos 10 anos, obviamente a gente não está falando de você precisar fazer isso tudo, eu vejo que essa construção, ela foi possível quando eu fui juntando essas peças. Mas começou com essa pergunta de fato, eu comecei a fazer um movimento, a depressão me trouxe essa questão, né? Está faltando mais da Gisele. Mas também foi o ponto de partida aí, para que eu trouxesse esse olhar para quem é a Gisele. Para a partir daí, então, ir desenhando aí ou construindo esse caminho mais autêntico, que tem mais relação com aquilo que em mim já tinha sido desenvolvido. E foi ficando mais claro, inclusive, as competências que eu ia precisar desenvolver para que eu me sentisse a pessoa certa, no lugar certo, realizando, fazendo, produzindo pelas motivações certas. Isso é poderosíssimo. Isso muda a vida da gente, minhas queridas. Aí vem aquela vozinha infernal e fala assim, mas não dá tempo, Gisele. Para mim isso não funciona, na minha área não dá certo. É o que eu falei para vocês nos últimos encontros aí, né?
Quando a gente tem clareza, essa intencionalidade na construção da nossa vida, da nossa jornada, que é única, ela é passageira, mas ela é única, não é? Quando a gente tem intencionalidade, a gente atrai as oportunidades. É simples assim. Eu vivi isso a minha vida toda, não é? Essa vida consciente, essa construção consciente. E eu vi as oportunidades batendo na minha porta. Então, isso é uma realidade, minhas queridas. E tá aqui, eu sou prova disso, não é? Realmente, de fato, você tem um antes e depois, quando você presta atenção nessa construção. Isso é muito real e verdadeiro. Particularmente, eu acredito nessa vida com propósito, que cada uma tem um lugar, uma utilidade. Não só a mulher na relação com seus papéis, não é? Que a sociedade aí espera de nós, como esposa, mãe, e filha, e nora, e sogra, e vó, e tia, e por aí vai, né? Com todos esses papéis, mas é esse lugar único, essa construção de uma mulher que se enxergou para além dos seus papéis. E aí você começa a ver a mulher, o ser humano que foi construído. E que caminho único, que olhar é esse que esse ser humano pode trazer, que pode fazer a diferença na vida das pessoas, ainda que seja através da sua carreira profissional, da profissionalização dos seus talentos e habilidades, não é? E também como mulher, como a presença que contribui, né? Como presença que gera vida. É isso que nós queremos. Nossos filhos precisam disso, nosso parceiro precisa disso, as nossas amigas, não é? Os nossos clientes, as pessoas que trabalham com a gente, todos precisam do que nós temos a oferecer. E essa construção é única, minhas queridas. E a gente sempre vai ter duas escolhas. Ou a gente enterra essa possibilidade de viver uma vida com mais satisfação, com mais significado e propósito, ou a gente enterra isso, né, e vive no automático mesmo, como a grande maioria faz, desiste de viver. É o que é trágico, isso é trágico, né? Ou a gente, de fato, assume esse lugar e começa a fazer escolhas conscientes. Gisele, que preguiça, que trabalho que dá. Trabalho dá nada, o que dá trabalho é a gente viver na insatisfação. Isso dá muito trabalho, a gente gasta um esforço, uma energia horrorosa para viver, não é? O que a gente quer é que a vida flua através de nós. Existe esforço sim, né, minhas queridas? Não tô aqui querendo tapar o sol com a peneira, não tem isso, né? Então tem o esforço, mas um esforço que também se torna satisfatório quando a gente sabe que isso está nos levando a um destino desejado. Não é um destino que a gente sabe que vai valer a pena pra gente. Então vamos lá. Como é que eu posso ajudar? Né? Eu tenho falado aqui para vocês nos últimos dias sobre essa possibilidade da gente poder abrir espaço na nossa agenda para pensar na nossa carreira profissional. Então eu vou compartilhar para quem está aqui, se porventura é o seu interesse em ter a minha ajuda aí na construção dessa carreira que traga mais satisfação profissional. Então, eu vou começar a falar disso agora por alguns minutos, vou pedir licença. Para quem depois quiser ter acesso, entra no grupo do link do Instagram, né? Tem um link lá na bio do Instagram. Entra lá, o primeiro botãozinho é o grupo VIP, que a gente chama aí de Mães que Realizam, mas é justamente esse grupo onde eu compartilho os conteúdos lá. Lá eu vou estar falando dessa oportunidade, que vai ser uma imersão, eu vou começar a falar agora. Vocês vão ter acesso a essa imersão, as informações dessa imersão Satisfação Profissional. Para quem está aqui pelo YouTube, vocês vão poder clicar no link que está abaixo do vídeo, ok? Para vocês terem acesso aí a todas as informações, poderem conversar com a gente aqui, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da imersão Satisfação Profissional. Eu sei que tem muitas mulheres que de repente querem uma coisa mais densa, mais rápida. Eu tenho um amigo mosquito aqui, gente, que tá participando da live comigo. Eu não consegui tirar ele do quarto e ficou aqui. Eu tô aqui no meu quarto, no meu quadrinho aqui, ó. E tá aqui esse mosquito zunindo no meu ouvido. Mas vamos lá. Então, essa imersão, satisfação profissional,
ela é pensada para trazer essa oportunidade mais rápida, mais densa, não é? Mas que vai trazer aí o que você precisa para fazer mudanças significativas para ter mais satisfação profissional. Independente de qual momento você está. Então, aí tem mulheres com situações muito diferentes, né? Então, tem aquelas mulheres que querem sair do CLT, de repente, para empreender. É um salto importantíssimo, né? Tem mulheres que sofrem muito com a questão de dependerem da renda fixa. Então, não querem fazer loucura aí nesse processo, estão muito perdidas e com muito medo de fazer essa mudança, muito inseguras. Então, o que a gente quer é auxiliar essa mulher a fazer esse plano estratégico, esse plano de carreira, para que ela consiga sair do lugar. Porque essas mulheres estão paralisadas, estão perdidas nesse lugar aí, e às vezes preferem não tomar decisões, não fazer mudanças e continuar aí com essa insatisfação, se acostumar com a insatisfação profissional. Vai ter aquelas mulheres que já estão satisfeitas com a escolha que fizeram, profissionalmente falando, não é? Então, essas mulheres querem melhorar, crescer na carreira, de repente fazer alguma mudança aí no estilo da carreira, né? De repente trabalham muito, querem reduzir, querem ganhar mais do que estão ganhando. Então, querem fazer uma mudança numa carreira que elas já se identificam e já gostam de fazer. É fazer pequenos ajustes para que essa carreira tenha mais aderência ou mais alinhamento com a essência dessa mulher, né? Com o que ela espera viver como estilo de vida pessoal e profissional. E já tem aquelas mulheres que querem sair de CLT, de carteira assinada ali, né, de emprego formal, para outra empresa. Então tem mulheres que não importam, falam, olha, Gisele, eu quero mudar de ambiente. O ambiente onde eu estou, aí, né, as mulheres dão várias explicações aí do porquê querem sair do ambiente e querem mudar para uma outra empresa, ou de repente subir de cargo, aí são N situações. Independente do que você precisa mudar hoje, profissionalmente falando, essa mentoria é para você, ok? Então a gente dá preferência aí para mamães 30 a mais. Gisele, eu tenho menos idade, mas tenho filho e quero pensar, ok? Tá? Se vocês entendem que é para vocês, fiquem à vontade para participar dessa imersão. O que mais? Então, essa imersão satisfação profissional, ela vai ser um plano personalizado para você que quer encontrar essa satisfação, esse lugar aí que te traga mais prazer e mais alinhamento aí com o que você está esperando viver na vida pessoal e profissional. Vai trabalhar a mentalidade, vai ajudar você aí a conhecer, descobrir o seu diferencial. Eu vou entregar para vocês um raio-x, um raio-x, né, do estilo ideal de vida profissional. Individualmente eu vou fazer isso, ok? Minhas queridas, eu não sei quantas aqui já tiveram a chance de passar por algo parecido, ok? Eu tô trazendo aqui algo exclusivo, fruto das experiências que eu vivi aí nos últimos anos. Mas você nunca mais, isso eu posso garantir para vocês nunca mais vão ter dúvida sobre o diferencial de vocês, sobre os talentos, os pontos fortes de vocês, que vocês já têm desenvolvido, nunca mais. Isso traz uma autoestima, uma confiança do que vocês são muito boas, mas também do que vocês não são tão boas e que tem tendência para desenvolver, que é impressionante. A gente realmente, por mais que a gente tenha aquela pontinha de medo, a gente fala, será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai fracassar? Será que a gente vai desanimar no meio do caminho? Não é aquela coisa, aqueles medos naturais que a gente tem, gente, que todo mundo é ser humano e sente, não é todas essas inseguranças, mas quando você faz esse raio-x e são respostas baseadas em toda a sua experiência de vida e tem a validação do seu olhar, você fala, não, Gisele, é assim mesmo, essa aí sou eu, é isso mesmo, eu consigo enxergar isso na minha vida. Vocês nunca mais têm dúvida. Então isso traz uma confiança, uma segurança de qual caminho trilhar que tem mais a ver com vocês e qual caminho nós vamos dizer um não bem assim, não definitivo. Algumas vezes na vida da gente, minhas queridas, a gente precisa ter certeza do que a gente não quer mais. Passou dos 30, já não é mais sobre o que a gente quer apenas.
É sobre o que a gente não quer viver mais. Eu já não quero isso para minha vida. Eu já não quero CLT. Eu já não quero empreender. Não, eu já não quero mais essa área. Isso que eu faço, eu quero dedicar a algo que eu amo fazer, que traz mais significado, onde eu sei que eu já sou muito boa e estou adiando, estou enterrando o talento, não estou usando, estou reprimindo isso que eu já tenho muito bem desenvolvido. Então tem coisas que a gente precisa ter certeza de que a gente não quer mais. E aí a gente começa a pensar o seguinte, ok, com base em tudo que eu já sei sobre mim, que a gente faz esse raio-x, eu já sei que esse caminho é o que eu quero para mim. Agora eu vou afinando, né? Eu vou validando, eu vou refinando o meu olhar, as minhas escolhas, até que chega um momento que a gente fala, é isso aqui. Então aí a gente está direcionando o nosso olhar para uma oportunidade que tem total aderência ou coerência com quem a gente é e a gente se sente pronta. Fala, olha, a gente está pronta. A gente pode ter medo de tomar decisões, mas a gente sabe que a gente é a pessoa certa para essa oportunidade. E aí a gente vai percebendo que as portas vão se abrindo e que aquilo que precisa ser desenvolvido, por exemplo, o medo e a insegurança, a gente resolve com um planejamento estratégico. A gente coloca isso dentro de um plano que é possível de ser praticado. Fica mais fácil, a gente enxerga e fala, esse caminho é possível. Dá para eu fazer assim. Assim é confortável para mim. Assim dá para eu chegar lá. Não é? Porque às vezes a gente fica com um caminho muito obscuro, fica com muito medo e perdidas. E não sabe como é que a gente vai fazer essa transição. Não é, minhas queridas? Não é fácil mesmo não, né? E às vezes a gente precisa ir dessa mão amiga, dessa voz, para nos ajudar a nos direcionar, porque a gente fica cheio de pontos cegos, a gente não enxerga quando a gente está no olho do furacão. Às vezes a insatisfação é tão grande, a gente fica com tantos sis na mente, que a gente não consegue avançar, minhas queridas, não é? Mas isso é porque a gente é ser humano. Às vezes a gente não está paralisada porque a gente quer. É porque a gente não consegue enxergar como isso pode ser possível e como fazer mudanças de uma forma responsável, não é? E prudente. Tá certo. A gente precisa ter uma certa segurança para fazer isso, não é? Para quem é, né? Mães que buscam mais sentido além do dinheiro, mães que querem ter prazer com o que fazem, querem dar uma vida melhor para suas famílias, não é só sobre nós. Algumas vezes a gente vive em função dos outros, né? E é sobre os outros, sobre os filhos, sobre o marido, sobre o cachorro, papagaio e periquito. Aqui em casa tem cachorro, tem passarinho, não é? Todos ajudam, né? Para não ficar pesado para nós. Mas às vezes é sobre os outros e falta um pouquinho desse e eu nesse processo, né? Também precisa ser sobre nós. Porque senão a vida fica faltando parte, a gente precisa se incluir nesse processo. Então é também sobre os outros, mas é também sobre nós. É sobre esse equilíbrio das relações entre o que nós damos, mas também o que nós recebemos. Não é? Entre o que nós construímos dentro de nós justamente para que a gente consiga dar mais, para receber ainda mais. E aí a gente vive esse ciclo de abundância que é tão poderoso e tão possível quando a gente acha esse lugar. Aqui em casa eu já compartilhei com vocês que eu tenho várias plantinhas, né? Tem uma hortelã que é muito temperamental, não é? A hortelã já coloquei ela na sombra, já coloquei no sol, já coloquei na janela da minha cozinha. Aí agora eu descobri que ela é rasteirinha e gosta de lugar úmido. Então eu coloco essa plantinha, falei, já sei, vou deixar ela aqui no cantinho, na quina do muro, para ver se ela pega essa umidade e tá lá, tá crescendo, não é assim? Às vezes a gente precisa observar isso, não é? Que lugar é esse ideal para essa plantinha crescer e florescer? Então a gente precisa olhar para esse lugar, a gente precisa prestar atenção a que estilo de vida é esse que é ideal para nós, não é, minhas queridas? Vamos lá. Benefícios, prazer na rotina, tempo de qualidade, que mais? Estar em paz consigo mesma e com o trabalho, são benefícios, né? Eu vivo essa realidade, esses são benefícios que você também pode viver se ainda não está vivendo. Amiga da segunda-feira. Quem aí não gosta do que faz na segunda-feira, não é? Tem depressão de domingo à tarde e não é que não gosta da segunda, é que não gosta do que faz na segunda-feira.
né? Fica muito preocupada e tensa e acaba iniciando a semana com essa insatisfação aí, gritando, né? Então a gente quer estar em paz com a segunda, assim como a gente quer estar em paz com todos os dias da semana. E aí a gente pensa o seguinte, minhas queridas, quanto vale tudo isso, né? Quanto vale essa satisfação profissional? Quanto vale a gente economizar, às vezes, anos de tentativa, de erro, né? A gente erra mais do que acerta, não é? Quanto tempo a gente tem mais para viver depois dos 30 mais? A gente não sabe a hora que a gente vai partir, não é? Mas não quer dizer que é 30 mais que a gente tem pouquíssimo tempo para viver, queridas. Nós temos uma vida pela frente. A chance de fazer escolhas muito bacanas na vida e ter uma vida, assim, ainda mais extraordinária, não é? O que a gente quer é, de fato, fazer escolhas conscientes, para que a gente use aquilo que a vida já nos deu como presente, para que a gente consiga sentir mais prazer nessa construção profissional, não é? Então, o investimento para essa imersão é esse raio-x individual aí, que eu vou fazer com cada uma, né? O raio-x aí do estilo ideal de vida profissional, e a gente vai fazer uma imersão juntas, aí a gente vai colocar a mão na massa, para vocês saírem com um planejamento estratégico de carreira. O valor, o investimento para ter essa imersão e esse raio-x personalizado aí individual é de 12 vezes de R$ 41,41. R$ 41, gente, eu acho que as pessoas gastam aí várias e várias vezes nesse carnaval, então, hein? Não é? Quantas vezes a gente investe em tantas coisas na vida da gente e quando se trata, olha, da saúde emocional, quando se trata da nossa satisfação é muito subjetivo, né? A gente é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente percebe. Então a gente não consegue traduzir isso como algo que precisa de um investimento. E mulheres são mestres em fazer isso. Mulheres vão guardar no coração, vão colocar debaixo do tapete, não é? E vão adiar, porque ninguém tá vendo. A insatisfação é sua, o sofrimento é seu. E como é que você dá voz a isso? Você vai falar o quê, né? Ai, ninguém me ouve. Muitas mulheres reclamam disso. O que adianta falar? Eu falo, parece que ninguém me escuta. Não adianta nem se eu gritar. Então, a gente precisa dar voz a isso e pensar o seguinte: quais são os benefícios de um investimento no nosso desenvolvimento como mulheres, seja na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? Mulheres aí que precisam vender para os seus maridos, não é? A gente tem que fazer uma venda para eles, não é? Então a gente mostra para eles, olha, os benefícios. A gente economiza tempo na vida, economiza dinheiro. A gente tem chance de fazer escolhas mais assertivas na vida. Quando a gente investe em uma mentoria, em um atendimento, em um desenvolvimento estratégico de pessoas que já trilharam esse caminho e vai economizar tempo, não é? Vai ter esse direcionamento. E mais, minhas queridas, é essa segurança que a gente precisa, essa confiança, às vezes a gente precisa disso. Desse grupo que vai nos ajudar a ter essa força extra para a gente seguir em frente. Então, quando a gente tem aí um grupo de mulheres unidas nessa questão, de uma forma assim direcionada e estratégica, a ter um planejamento consciente, uma vida com mais propósito, uma carreira com mais satisfação, olha, eu sei que eu participo de grupos assim, gente, e é maravilhoso. O que eu estou trazendo aqui para vocês é fruto do que eu vivo, ok? Quando é que vai acontecer essa imersão? Ela vai ser no sábado à tarde, vai ser online, ok? Eu vou avisar direitinho. Na parte da tarde eu vou passar todos os detalhes, o horário certinho, mas vocês podem se organizar. Gisele, eu não consigo participar nesse dia. O que eu posso fazer? Você precisa garantir a sua vaga, né? A sua inscrição. E a gente pode, se você não puder, tiver algum imprevisto, não se preocupe, a gente pode depois marcar com você que não pôde estar ao vivo no dia, ok? O raio-x do perfil de vocês, do estilo ideal aí de vida profissional, eu vou fazer no individual, vou dar um retorno para vocês no individual, tá? A gente vai combinar isso aí direitinho, mas nós vamos ter essa imersão em conjunto aí para o planejamento estratégico de carreira para vocês. Mas cada uma vai desenhar de acordo com a sua realidade, ok?
É em grupo, mas vai trazer esse olhar também aí para o individual. Porque só você sabe da sua jornada o que é importante aí para você, o que você mais valoriza e deseja viver aí nos próximos anos na sua vida, não é? Então vamos lá, eu vou dar de bônus. O que é muito importante nesse processo de busca por satisfação profissional? É tempo, não é? A gente precisa ter uma boa gestão do nosso tempo, a gente precisa definir prioridades, a gente precisa ter essa força interna realmente para ter essa disciplina para fazer o que precisa ser feito. Então eu vou compartilhar com vocês esse bônus de otimização do tempo, onde eu vou dar aí algumas estratégias para quem tem mania de adiar tarefas importantes, não é? E também para usar a tecnologia a seu favor, para fazer uma gestão do tempo melhor aí, até mesmo para que vocês tenham esse tempo extra para dedicar nas mudanças que vão ser necessárias aí para que vocês tenham mais satisfação na vida profissional, ok? Além disso, se você não puder participar no dia, nós vamos abrir uma nova oportunidade para quem se inscreveu, para a gente poder fazer aí novamente essa imersão, ok? Mas todos os detalhes eu vou dar para vocês aí que tiverem interesse em fazer inscrição. Para quem está no YouTube, estou deixando abaixo do vídeo o link do atendimento da Sócilis. O Instituto Sócilis é a nossa empresa de treinamento e desenvolvimento aí de gestão de pessoas. Então, vocês vão entrar em contato aí através desse link e vão colocar para mim, para nós aqui, essa informação, né? Eu quero saber mais sobre a imersão SP, ok? Satisfação profissional. E aí a gente vai dar todos os detalhes para vocês fazerem a inscrição. Então, minhas queridas, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a vocês por terem ficado aqui até o final, ok? Agradeço de coração. Como eu tenho falado aí nos últimos encontros, né? Eu vou descer agora para ver um filminho aí com a família, fazer um lanchinho especial, que vocês aproveitem, desfrutem aí desse final de noite, descansem e a gente se vê em breve aí nos próximos conteúdos, ok? Acompanha no Instagram, @GiselleAlvesCarreira, e a gente vai se falando, ó. Beijo no coração de vocês, se cuidem, muito obrigada pela participação de vocês, eu desejo uma ótima noite. Tchau, tchau, minhas queridas.